Hoje conversaremos sobre como juntar R$ 10.000 em apenas um ano. Mas antes de falar sobre isso, eu já peço o seu like, se inscreva aqui no canal para dar aquela força ao nosso projeto e ative as notificações para que você esteja sempre por dentro de tudo que acontece por aqui e receba cada vez mais dividendos, porque ganhar dinheiro sem fazer nada é bom demais. Quero juntar 10 mil em apenas um ano. Existem várias maneiras de fazer isso, tá? Para facilitar o cálculo, eu vou usar um aporte mensal. Um valor mensal que juntando vai dar 10 mil. Se eu dividir os 10 mil por 12, vai dar 833 e uns quebrados. Mas vai dificultar muito o cálculo. Então eu vou arredondar para R$ 850 mensal. Então, se eu juntar R$ 850 todos os meses durante 12 meses, ao final desse período eu vou ter juntado R$ 10.200, tá? Isso se eu colocar debaixo do colchão. Se eu pegar o meu dinheiro, colocar todo mês R$ 850 debaixo do colchão, ao final de 12 meses eu terei R$ 10.200. Se eu colocar na poupança, olha aí, já vai dar uma melhorada. Porque a poupança ela tem um rendimento mensal. É pequeno, mas tem, de 0,5%. E ao ano ela terá um rendimento de 6% ao ano. Mas aquele detalhe, eu não posso mexer de hipótese alguma nesse dinheiro na poupança. Porque se eu mexer ali no dia, coloquei o dinheiro no dia 1º, que será essa regra que nós iremos utilizar aqui. Todo dia 1º eu vou colocar o dinheiro na poupança. Tirei no dia 10, o que é que acontece? Aquele meu rendimento mensal, por mais que eu coloque esse dinheiro depois, eu perdi, já era, tá? O 0,5% ao mês que eu ia ganhar na poupança, eu não vou ter porque eu tirei o dinheiro de lá e coloquei depois, por exemplo. Isso não vai fazer diferença, perdi, tá? Então a regra de colocar o dinheiro na poupança, eu vou colocar todo dia 1º e não vou mexer. Tá? Observe nessa tabela que eu fiz para você ter uma ideia qual seriam os rendimentos mensais até chegar no 12º mês. De olho aí na tela. Então eu fiz aqui uma tabela simples, onde a primeira linha eu tenho aí os meses, né? Os meses utilizados foi de abril de 2024 a março de 2025, tá? Eu não posso fazer cálculos futuros, porque eu não sei o que é que vai acontecer nos próximos meses. Então eu já peguei o que a gente já sabe, de um ano para trás. De abril de 2024 a março de 2025. Então observe que em abril de 2024 eu coloquei ali o nosso aporte, que é R$ 850. Ao final do mês de abril de 2024, ele rendeu 0,5% ao mês, o que deu um resultado de R$ 854,25, como vocês podem ver. No mês de maio, no dia 1º do mês de maio, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei R$ 800 e coloquei nessa poupança. Então eu somo aí 850 com 854 e ao final do mês de maio eu vou ganhar mais 0,5% em relação ao que estava aqui, que vai dar um resultado de R$ 1.712,77. Fazendo isso nos próximos meses, sempre fazendo um aporte ali na poupança de R$ 850, ao final, lá em março de 2025, no último mês, eu terei um montante de R$ 10.537,60. Já deu uma melhorada em relação ao colchão, porque no colchão só tínhamos, ao final de um ano, R$ 10.200, tá certo? E agora vamos fazer colocando esses R$ 850 em fundos imobiliários. Vou seguir alguns parâmetros diferentes agora. Por quê? Eu vou fazer uma carteira contendo 5 fundos imobiliários, um de cada segmento, e um fiado, que é para dar uma pimentada na nossa carteira. Vou fazer o aporte todo dia 1º de cada mês. Mesma coisa, R$ 850. Só que em vez de deixar o dinheiro parado, esses R$ 850 eu vou estar fazendo o quê? Comprando cotas. Para facilitar ainda mais, eu vou dividir esses R$ 850 por 6, porque não são 6 ativos, 5 fundos imobiliários e um fiagro. Dividindo por 6, eu vou ter mais ou menos R$ 170 para cada ativo dessa carteira. Então todo mês eu vou pegar R$ 170
e vou comprar de cada ativo que eu coloquei em carteira. Um detalhe que eu quase esqueci: todo troco que eu tiver do aporte, porque não dá para comprar certo 170 de cada fundo imobiliário, vai ter um troco. Eu vou a cada mês somar esse troco com os rendimentos que eu ganhar naquele mês e comprar mais cotas. Ah, mas eu vou comprar cotas de qual fundo imobiliário? De qual ativo? Daquele ativo que tiver em menor porcentagem na minha carteira. Ah, se sobrou R$10, um pouquinho mais de R$10, eu vou comprar fundos imobiliários que eu coloquei em carteira de base 10. Ah, sobrou R$100, mais de R$100, eu vou comprar fundos imobiliários de base 100 que tem na minha carteira. E assim sucessivamente. Um outro detalhe também: não vou comprar nenhum fundo imobiliário novo, eu vou seguir apenas comprando dessa carteira que eu selecionei, tá certo? Olhem aí na tela como ficou essa nossa carteira de fundos imobiliários /Fiagro. Então observem aí na tabela que eu tenho uma primeira linha que contém os meses, né, que é o nosso período que eu fiz a avaliação, a análise, de abril de 2024 a março de 2025. Os fundos imobiliários que eu utilizei, observe que eu usei o GARI 11, que é um fundo imobiliário de logística, o RZTR11, que é um fundo imobiliário de fazendas, o KNCR11, que é um fundo imobiliário de papéis, o FGA11, que é o Fiagro, que vai dar aquela pimentada na nossa carteira, o XPML11, que é um fundo imobiliário de shopping, e o SNEL11, que é um fundo imobiliário de energias limpas, que trabalha aí com a parte de energia, comércio de energia solar. Então é um excelente fundo imobiliário. Então eu vou passar um ano só comprando esses fundos imobiliários. E observe que aqui tem vários números, né? Vários valores, etc. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho que comprar, como aqui é uma simulação, de acordo com o valor da época. Por exemplo, o GARI 11, em abril de 2024, no dia 1º de abril de 2024, ele estava custando R$ 8,21. E no mês de abril ele pagou 8 centavos por cota. Então eu tive que fazer esse levantamento de cada fundo imobiliário desse que eu coloquei em carteira, relativo a todos os meses que nós estaremos fazendo aqui a análise, para só assim nós termos um resultado fidedigno dessa carteira e desse valor que será acumulado no final de 12 meses. Um outro detalhe também que eu utilizei aqui, a quantidade de cotas que eu poderia comprar em cada mês que nós estamos fazendo a análise, com os R$170 que nós separamos para a compra de cada ativo que eu coloquei em carteira. Então observe que no mês de abril, com aquele preço atual, com aquele preço que o GARI constava em abril, eu pude comprar 20 cotas com os R$170. O RZTR só consegui comprar uma, o KNCR só uma, o FGA 11 eu comprei 20, o XPML eu comprei uma e o SNEL 11 eu comprei 20. Então fiz esse cálculo para cada mês que nós estamos utilizando aqui para fazer a nossa análise de como juntar 10 mil em um ano. Então observem, né? Então deu um trabalhinho isso aqui. Então o mínimo que vocês podem fazer é dar aquele like aqui nesse vídeo, tá certo? Depois de ter feito tudo isso, eu comecei ao final de tudo, cheguei lá no 12º mês. Como é que ficou a minha carteira? Essa minha carteira aqui de fundos imobiliários. Então eu fiquei com 260 cotas de GARI 11, 17 cotas de RZTR 11, 15 cotas de KNCR 11, 268 cotas do FGA 11, 17 cotas do XPML 11 e 252 cotas do SNEL 11. Vou estar recebendo de dividendos mensais R$ 127,70 e eu vou ter juntado no 12º mês R$ 11.043,54. Então é muito mais do que o colchão e é muito mais do que a poupança. E observem aqui, ó, a diversificação na carteira, não tem nada concentrado aqui, tá vendo? Nós temos aí fundos imobiliários com 18% em carteira, 19%, 14%, 13%, então tá mais ou menos ali diversificado. Se tiver algum problema na carteira com algum fundo imobiliário desse, o máximo que eu vou ser impactado é 19,88%. Então isso que eu chamo de diversificação. Se eu tivesse aqui 12 fundos imobiliários, eu diminuiria ainda mais essa porcentagem em cada fundo imobiliário, tá bom? Mas no início, 5, 6 fundos imobiliários está excelente, está muito bom
para nós iniciantes aí no mundo dos investimentos. E eu vou ter aqui um dividend yield dessa carteira que eu montei em 1,16% por mês. Se eu multiplicar isso aqui, dá quase 14% ao ano. Então é muito mais do que a poupança, muito mais do que o colchão, tá certo? Então é uma coisa a se pensar e buscar o conhecimento para aprender. E o que não falta é vídeo aqui no meu canal para você se tornar um expert dos investimentos. Bem, pessoal, hoje falamos sobre como juntar 10 mil reais em apenas um ano. Nós percebemos que se nós deixarmos esse dinheiro debaixo do colchão, você vai ter juntado no final de 12 meses 10.200 reais. Se eu, em vez de deixar ali, eu deixar na poupança, vai dar uma melhoradinha. Vou ter ali 10.500 reais aproximadamente, tá? E se eu montar uma carteira de fundos imobiliários e começar a comprar todos os meses cotas desses fundos imobiliários, ao final de um ano eu terei 11 mil juntados, 11 mil investidos nessa carteira. Então, alguns podem dizer, Hermes, é pouca diferença, não vale a pena, é muito esforço, pouco resultado. Mas qual que é o diferencial de se ter uma carteira de investimento? Lembre que eu falei durante o vídeo que você, ao final desse um ano comprando cotas, você estará ganhando R$ 127 reais, aproximadamente. Esse dinheiro você irá receber todos os meses, podendo variar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, porque é renda variável. Pode ser que o fundo imobiliário que você tem em carteira pague menos, pode ser que ele pague mais, então vai variar. Mas você todos os meses estará ganhando esse valor, essa renda passiva, sem precisar fazer nada. Você só não pode sair vendendo as cotas e não comprar mais. Aí realmente você não vai ter. Mas comprou, manteve na sua carteira, todos os meses você vai ganhar dividendos desses fundos imobiliários. E qual é a diferença de você ganhar hoje R$ 127 reais e no futuro ganhar 10 mil reais de renda passiva? A única diferença é a quantidade de cotas que você irá comprar com o passar do tempo. Se você tem esse sonho, essa vontade de viver de dividendos, a sua única missão é comprar cotas todos os meses. É fazer esse trabalho de formiguinha até chegar no seu objetivo. Não tem erro, pessoal. Comprar fundos imobiliários de excelentes gestoras, você com certeza vai alcançar o resultado que você quer. Com certeza, não tem erro. Mas eu lembro, o que eu mais ouço dos meus amigos que também são investidores é que ele não sabe como o fundo imobiliário que está na carteira dele ganha dinheiro. Não sabe. Não sabe porque aumentou, não sabe porque diminuiu o dividendo. Não é assim, pessoal. Você tem que saber, o dinheiro é seu, a responsabilidade é sua. Não espere uma diquinha, corra atrás. Escolheu esse fundo imobiliário? Abraça ele, estuda e seja o maior conhecedor da sua carteira. É você, não é nenhuma outra pessoa, tá certo? Mas aquela coisa também, não se apaixona pelo ativo. Começou a ir mal, perdeu o fundamento, vende, compra outro. Que o que nós mais temos são ativos aí no nosso mercado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda muito o nosso projeto. Vamos juntos construir nossa renda passiva. Te vejo no próximo vídeo.